Você já olhou pro Del Rey do seu avô e pensou: que carrão americano, hein? Pois eu tenho uma notícia pra te dar. Esse carro é francês. Isso mesmo que você ouviu. O símbolo oval azul na frente dele é a maior cortina de fumaça da história automotiva brasileira. E hoje eu vou te mostrar o motivo. Pra entender essa história, a gente precisa voltar pros anos 60. Nessa época, a Ford do Brasil não fabricava carro de passeio nenhum, só caminhão e picape. Enquanto isso, tinha outra montadora aqui, a Willys Overland, que já fabricava carro de origem francesa fazia tempo. O Gordini e o Interlagos, esses carros eram basicamente Renault com nome diferente. E é aí que mora o pulo do gato. A Willys tinha um contrato direto com a Renault, lá da França, pra desenvolver um sedã compacto novo. Um projeto que na Europa ia virar o Renault 12. Aqui no Brasil, esse projeto tinha outro nome, Projeto M. Só que em 1967 acontece uma parada que muda tudo. A Ford compra a Willys Overland do Brasil inteira. E quando eu digo inteira, é inteira mesmo. Não só a fábrica, os funcionários e as picapes. Ela herda todos os projetos que já estavam andando, incluindo esse tal Projeto M, que já estava quase pronto. A Ford olhou para aquilo e pensou: cara, tá bom demais para jogar fora. E aí, em vez de recomeçar do zero, ela pegou o carro que a engenharia francesa da Willys já tinha desenhado. Plataforma, motor, câmbio, suspensão, direção e freio. Tudo isso já vinha pronto. Ela trocou só duas coisas: o design de fora e o nome. Em 1968, esse carro é lançado. E não é o Del Rey ainda, é o irmão mais velho dele, o Ford Corcel. Beleza, mas você quer saber do Del Rey mesmo? Calma que já chega. O Corcel fez tanto sucesso que virou família. Teve a perua Belina, a picape Pampa e em 1977 veio o Corcel 2, que já era uma evolução em cima da mesma plataforma francesa original, só com carroceria redesenhada. E o Del Rey, lançado em 1981, ele não é um carro novo. Ele é literalmente o topo de linha construído em cima da estrutura do Corcel 2. Mesma plataforma, mesma mecânica, só que com acabamento mais chique e mais equipamento, pra brigar de igual para igual com o Opala Commodoro da GM. E aqui que fica engraçado: o Del Rey carrega a marca registrada Renault até nos detalhes mais bobos. As rodas de 3 parafusos, Renault. O comando de válvulas no bloco, Renault. E o auge disso, em 1983, ele ganha câmbio automático de 3 marchas, fornecido pela própria Renault, direto de fábrica. E agora vem a pergunta que não quer calar: como ninguém percebeu isso na época? Simples, o Renault 12 nunca foi vendido aqui no Brasil. Ele foi fabricado na Argentina, do outro lado da fronteira. Então o brasileiro comum nunca teve o carro francês do lado para comparar. Foram mais de 450 mil unidades do Renault 12 produzidas na Argentina, entre sedã e perua. Só que para o brasileiro comum, viajar até lá para comparar carro era praticamente inviável. Então ninguém tinha como colocar os dois lado a lado e desconfiar. A Ford surfou numa desinformação geográfica gigantesca, e de quebra ainda deu um estilo completamente diferente, bem mais americanizado, com linhas retas e traseira quadrada. Visualmente o Del Rey não lembrava em nada o carrinho compacto francês que era por baixo. Resultado: um carro que era na essência um projeto francês adaptado para a realidade brasileira, foi vendido, comprado e amado por décadas inteiras, como se fosse 100% Ford, 100% americano. E olha que a história nem parou no Del Rey. Em 1991, o Del Rey foi substituído pelo Ford Versailles. E adivinha a origem dele? Baseado na plataforma do Volkswagen Santana. Ou seja, a Ford trocou uma base emprestada da Renault por outra base emprestada, dessa vez da Volkswagen. Resultado: um carro que era, na essência, um projeto francês adaptado para a realidade brasileira, foi vendido, comprado e amado por décadas inteiras, como se fosse 100% Ford, 100% americano. Mas os detalhes técnicos escondidos são ainda mais reveladores. Vamos ao motor. Del Rey usava o famoso Cleon Fonte 1,6. com bloco de ferro fundido. Esse motor não foi criado pela Ford brasileira, ele é uma família de motores franceses, desenvolvida originalmente pela própria Renault nos anos 60. O comando de válvulas ficava dentro do bloco, acionado por corrente lubrificada, empurrando varetas até as válvulas no cabeçote de alumínio. Uma arquitetura simples e robusta, típica da engenharia francesa da época, e que rodou no Brasil por mais de 20 anos sem grandes mudanças. Em 1983, esse motor evoluiu para o CHT, uma versão mais econômica e com mais torque em baixa rotação. E adivinha, o CHT também equipou o Ford Escort, outro modelo que a galera achava 100% Ford e também carregava a herança dessa família de motores. Agora compara as medidas. O Renault 12 original tinha proporções muito parecidas com o Del Rey, 4,50 m de comprimento, entre eixos curtos para o tamanho do carro. Isso não é coincidência de design, é porque literalmente é a mesma base estrutural por baixo da lataria. Até a caixa de câmbio automática, que chegou em 1983, era Renault de ponta a ponta. Câmbio de 3 marchas com conversor de torque, montado com engenharia francesa, trocas suaves e que ficou famoso por ser bem mais confiável que muita concorrência da época. E tem outro detalhe que quase ninguém repara: as rodas do Del Rey usavam fixação de 3 parafusos. Praticamente todo carro brasileiro da época usava 4 ou 5 parafusos. 3 parafusos era uma marca registrada francesa, herdada direto do Renault 12, sem qualquer adaptação da Ford. Em 1989, já no fim da vida útil do Del Rey, ele recebeu o motor AP 1800, de origem Volkswagen Audi. Interessante que esse carro, batizado Ford, nasceu com motor e plataforma Renault e terminou a vida com motor alemão, uma verdadeira colcha de retalho
retalhos internacional. E o próprio nome Del Rey já é uma pista escondida. A Ford queria transmitir status, realeza, luxo, pra brigar de igual para igual com o Opala Commodoro e o Diplomata. Só que o carro que carregava esse nome pomposo era por baixo um sedã compacto de origem francesa dos anos 60. Na época do lançamento, em 1981, o Del Rey era vendido em duas versões, a Standard e a Ouro, com 2 ou 4 portas. A versão Ouro trazia equipamentos inéditos para a categoria, como teto solar, algo raro de ver num carro nacional daquele porte. E o preço não era nada baixo. O Del Rey disputava faixa de mercado parecida com a do Opala. Então quem comprava um, geralmente comprava pensando em status, não só em economia. Curioso pensar que esse status todo vinha de uma plataforma comprada pronta da França. Teve até uma versão perua derivada dessa linha, a Scala, lançada em meados de 1983, baseada na Belina, com todo o requinte do Del Rey. Ou seja, a herança francesa não parou no sedã, ela se espalhou pela família inteira de carros da Ford no Brasil. Isso mostra uma coisa importante sobre a indústria automotiva brasileira daquela época. Quase nenhuma montadora criava plataforma do zero aqui. Elas aproveitavam projetos prontos vindos de fora, adaptavam para o nosso mercado e vendiam como se fosse um projeto totalmente nacional. E hoje, décadas depois, o Del Rey virou item de colecionador. Unidades bem conservadas, principalmente as versões Guia e Ouro, são disputadas em encontros de carros antigos, muitas vezes sem o dono nem saber dessa origem francesa que a gente acabou de contar aqui. Vale lembrar, em 1991, o Del Rey foi substituído pelo Ford Versailles. E adivinha a origem dele? Baseado na plataforma do Volkswagen Santana. A Ford trocou uma base emprestada da Renault por outra base emprestada, dessa vez da Volkswagen. E o mais curioso é que isso não foi coincidência única entre Ford e Renault. As duas marcas já tinham se juntado antes para criar o Corcel e recentemente anunciaram uma parceria nova, prevista para 2028, para desenvolver carro elétrico juntas na Europa. Então da próxima vez que você vê um Del Rey estacionado, lembra, por baixo daquela lataria americanizada e daquele nome de realeza, tem alma de Renault 12. Peça francesa, engenharia europeia e um pedaço de história que a maioria dos brasileiros nunca soube. E isso não é exclusividade do Del Rey não. Se você for cavar a origem de vários clássicos nacionais que a gente acha 100% brasileiros, vai descobrir plataforma emprestada, motor de outra marca, projeto comprado pronto. A indústria automotiva sempre funcionou assim, muito mais parceria e adaptação do que invenção do zero. E olha que hoje isso é ainda mais comum, só que ninguém esconde mais. Ford e Renault assumiram publicamente a parceria para carro elétrico em 2028. A diferença é que nos anos 80 esse tipo de acordo virava segredo de fábrica. Hoje vira nota de imprensa e evento internacional. Fica a reflexão, será que existe carro 100% nacional de verdade? Ou será que toda montadora o tempo inteiro sempre trocou peça, plataforma e motor entre si e só contou a história que interessava vender para o consumidor? Isso é o que eu chamo de arqueologia automotiva. E é exatamente esse tipo de curiosidade que esse canal existe para trazer. Se esse vídeo abriu sua cabeça para olhar carro clássico brasileiro com outros olhos, comenta aqui embaixo qual outro modelo você quer que eu investigue a origem. Tem muito Fiat, muita Chevrolet e muito Volkswagen com histórias parecidas escondidas debaixo do capô, esperando para serem contadas. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que ama esse tipo de curiosidade de verdade, sem bromeixo. E se você ainda não é inscrito, essa é a hora. Aperta o sininho porque toda semana tem história nova de carro clássico saindo aqui. Valeu por chegar até aqui comigo. Se você curtiu essa jornada pela origem francesa do Del Rey, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que jura de pés juntos que esse carro é americano. Ele vai ficar de queixo caído. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma curiosidade automotiva para você nunca mais olhar pro trânsito do mesmo jeito.